E 2024 segue a todo vapor, né? Enquanto o time treina, a comissão técnica trabalha, a diretoria está já trabalhando assim de maneira muito assertiva nas contratações e na montagem desse time. Ontem eu trouxe um bastidor que deu uma repercussão na torcida do São Paulo, que a indicação do Luiz Gustavo não foi do Rafinha, né? Como muitos imaginavam, porque o Rafinha pegou o telefone e ligou para o Rames, poderia ter ligado para o Luiz Gustavo, eles se conhecem e tudo mais. Foi o Lucas Moura que pegou o telefone, ligou para a direção do São Paulo e falou assim: olha, o Luiz Gustavo joga demais, é um cara que está sempre bem fisicamente, é um cara que pode ajudar muito, experiente em Libertadores e tudo mais, e a diretoria começou a fazer os contatos, ele está livre no mercado e deve estar fechando entre hoje e amanhã 100%. Já tem acordo verbal, já tem acordo de salário, de tempo de contrato de 1 ano. Só falta mesmo o Luiz Gustavo falar: beleza, eu vou com a minha família voltar para o Brasil. É o que está faltando para ele ser reforço do São Paulo para 24. E aí entra muito essa questão do Lucas, porque acendeu uma luz no São Paulo e falou: opa, o Lucas está preocupado com o planejamento de 24, como é que é isso? Então, já deixa um indício de que o Lucas vai permanecer, vai ficar em 2024. O São Paulo já apresentou para o Lucas um tempo de contrato de 3 anos. O que falta ainda é sentar, conversar e ver o financeiro, que é o que vai ter um pouco mais de tempo ali para você debater. E o Lucas está com o tempo dele, está se recuperando e a diretoria do São Paulo está nessa expectativa. Mas é tudo sempre muito positivo em relação ao Lucas, ainda mais com essa questão da indicação do Luiz Gustavo, que ele pensa em 2024. E a novidade que eu trouxe hoje, eu trago aqui agora no All Sport, é que o São Paulo está monitorando o Ferreirinha do Grêmio. É um jogador de velocidade, é um jovem jogador, já tem 2 janelas que o São Paulo monitora o jogador, mas vê dificuldade porque sabe que o Grêmio quer fazer dinheiro com o atleta. Né? Para chegar e comprar o jogador, o São Paulo não vai fazer isso, porque não tem aporte financeiro. Então, o São Paulo está monitorando os próximos passos do Grêmio para ver qual que vai ser o futuro do Ferreirinha em 2024, na próxima temporada. Se, de repente, o Grêmio contratar jogador de velocidade e o Renato quer reforços, e o Ferreirinha vai ficar como opção no banco, aí o São Paulo vai chegar: Grêmio, já que ele não está sendo aproveitado, me traz ele aqui. E aí, de repente, vão fazer uma composição aqui, paga salário, empréstimo, alguma coisa desse tipo. Mas o São Paulo ainda não se atirou no Grêmio. O staff do Ferreirinha sabe que é o interesse do São Paulo há muito tempo. Então, o São Paulo está monitorando para ver os passos aí do Grêmio em relação ao Ferreirinha. Esse é o mercado. Vai olhar um atacante, vai olhar 2 volantes, independentemente de saídas. É um São Paulo que está se movimentando bastante no mercado. O Ferreirinha é um nome que já teve no radar, né, do São Paulo há algum tempo, né, Hernan? Duas janelas atrás, o São Paulo já vem olhando. Eu lembro desse nome forte no noticiário. Acho que até o Chico, nosso companheiro, chegou a noticiar a respeito disso na Bandeirantes na época. E seria um cara desses que cada vez mais são necessários para os times, né? Daquele que vai para dentro, do 1 contra 1, veloz pelo lado de campo. O PVC ia falar. Não, estava falando que o São Paulo tem o orgulho de ter ido buscar no Grêmio 2 jogadores campeões da Copa do Brasil, que quando foram contratados, falaram assim: foi buscar um jogador do time rebaixado, que são o Rafinha e o Alisson, e que viraram titulares da Copa do Brasil. Estavam rebaixados do Grêmio, saíram de graça e vieram para o São Paulo. O Ferreirinha é um jogador que, incrivelmente, não explode no Grêmio. Ele tem um potencial gigantesco, mas não consegue acontecer no Grêmio. Era para ser o Everton Cebolinha. Quando o Everton Cebolinha foi vendido, é porque tinha o Ferreirinha como sucessor. E o Ferreirinha não consegue. Joga o Lucas Bezossi, joga o João Pedro Galvão. De vez em quando joga o Ferreirinha. O Ferreirinha entra no segundo tempo, mas ele não consegue explodir. E talvez, mudando de ares, possa ser uma alternativa. Pode ser um jogador que acabe sendo barato porque não joga no Grêmio e que possa ter sucesso no São Paulo. Seria uma boa para você, para o São Paulo, PVC? Para mim seria. Tem que ver se o Grêmio vai topar, né, Perrone? Eu acho que vai ser difícil, né, o Grêmio aceitar, mas é um jogador, assim, acho que o PVC definiu bem, né? A gente fica esperando que ele consiga ter uma regularidade, que ele consiga explodir, e isso não acontece. Ele acaba sendo aquele cara que entra, faz uma fumaça, dá velocidade, mas ele não consegue ter uma sequência maior, né? Mas é um cara, assim, sem dúvida, eu queria no meu time.
O nosso André Lucena também lembra do Reinaldo e do Bruno Alves, né? Os times têm feito negociações entre eles, São Paulo e Grêmio. Não necessariamente o Reinaldo foi uma negociação de lado a lado, mas é um jogador que era do São Paulo, foi para o Grêmio, o King Naldo, como ele era conhecido. Então, as diretorias já têm o conhecimento. O próprio Rui Costa, que é diretor executivo de futebol do São Paulo, conhece bem os bastidores dos clubes gaúchos. Quem sabe essa situação ali na frente consiga evoluir ou não. Vamos ver, porque já está chegando aquela temporada forte da janela de transferências. Hernan, obrigado pela participação, viu? Cabe uma última aí, rapidinho? Você que está com o cabe. tempo aí apertado. Sempre cabe, né? Bruno Rodrigues, assunto que tomou conta aí do noticiário, aí, bastidores, aquela coisa toda. Torcedores ficaram muito agitados aí com essa história. Conversei com algumas pessoas do São Paulo, pessoas importantes, me disseram o seguinte: não faz sentido nenhum, porque o Bruno Rodrigues era jogador do São Paulo, quando o São Paulo trouxe da Ponte Preta. Pois é, eu ia falar exatamente isso, porque o Crespo, com o Crespo ele não jogou, né? Não, simplesmente o Crespo virou para a diretoria e falou assim: olha, não vou utilizar, pode fazer negócio, pode rodar, enfim, aqui a gente não vai conseguir jogar com ele. E aí se desfez, ele foi para um time de Portugal e depois apareceu no Cruzeiro, bem, e agora ele tem um valor de mercado. Então, assim, eu ouvi a seguinte expressão: é tiro no pé tentar contratar esse jogador, porque você liberou ele, né? Você praticamente liberou ele de graça, porque você não fazia parte do seu elenco, né? Dos planos do clube, e agora você vai contratar ele valorizado, não faz sentido. Então, o São Paulo não vai atrás do Bruno Rodrigues, jogador que interessa a outros clubes do Brasil e que está no Cruzeiro. Que está fazendo uma boa temporada no Cruzeiro também. Está se falando em 9 milhões de euros, que é muito dinheiro. E que desestimula todo mundo que tentou falar sobre o Bruno Rodrigues. Agora, pode ter um ingrediente novo no final do ano, apesar de continuar se falando em 9 milhões de euros. O ingrediente do futuro novo do Cruzeiro. pode ser... Depende do Cruzeiro estar na primeira divisão ou na segunda divisão. Mas está se falando em 9 milhões de euros e ninguém vai no Cruzeiro e falar assim: então eu estou aqui 9 milhões que eu vou levar. E para o São Paulo é o que o Hernan falou, né? Realmente seria um tiro no pé, porque se liberou o jogador de graça, mal aproveitou e vai pagar isso agora para tê-lo de volta, não faria nenhum sentido, ou, de qualquer forma, denotaria uma grande incompetência do São Paulo se fizesse esse movimento de volta do jogador, pagando tudo isso por ele. Hernan, obrigado pelas informações, viu? Até a próxima. Valeu, amigos. Grande abraço, boa tarde ao nosso André Hernan, colunista do All Sport. Perrone, muito obrigado também pela participação com a gente por aqui. Valeu pelo debate e você foi bem na previsão. Ainda bem que você lembrou. Beleza, gente. Sempre muito bom estar com vocês aí. Valeu, abração.